nome é Tani Ranieri, eu sou coordenadora estadual do Programa de Imunizações. Estou hoje aqui para falar para vocês sobre a campanha da gripe, ou seja, a campanha contra a influenza de 2013. Bom, a campanha da gripe, ela ocorrerá esse ano no período de 15 a 26 de abril. Portanto, começaremos a campanha na próxima segunda-feira, sendo que o sábado do meio deste período, que é o dia 20 de abril, é considerado o dia de mobilização nacional. Esse ano a gente estará utilizando uma vacina trivalente com uma composição diferente da utilizada nos anos anteriores, né? Houve a troca de uma das cepas do vírus da influenza A, H3N2, como vocês estão vendo na tela, influenza A Victoria 361 de 2011, H3N2, e uma troca do vírus da influenza do tipo B, influenza B Wisconsin 1 2010. E permanecemos com a mesma cepa, aquela do H1N1, que é a pós-pandêmica de 2009. Serão utilizados cerca de 1.800 postos de vacinação em todo o estado, como ocorre normalmente. O objetivo fundamental da campanha da influenza é de reduzir a mortalidade e as complicações associadas a infecções causadas pelo vírus da influenza. Desta forma, é importante para nós frisarmos bem esse objetivo para que a população não ache que, ao receber a vacina da influenza, estará protegida contra infecções associadas ao vírus da influenza, ao vírus da gripe, né? O objetivo fundamental é realmente a gente diminuir as internações e as complicações associadas a ela. A gente até costuma dizer que esse ano a gente está trabalhando com o objetivo de morte zero por influenza no ano de 2013. É uma vacina, e é importante se frisar, composta por vírus mortos, portanto, ela não causa a doença, tá? E dentre as reações que costumam ocorrer associadas à sua aplicação, os mais frequentes são as reações locais, que são sempre leves, como eritema, dor, né, no local da aplicação. E de todas as contraindicações, né, as mais importantes associadas à vacina da influenza, seria a história de anafilaxia, né, à proteína do ovo da galinha ou a qualquer componente da vacina. Acho que é bom também frisar, né, para vocês que no caso de apresentação de alguma criança ou adulto que venha visitar o posto de vacinação em condições de uma infecção aguda, com presença de febre, ela deverá retornar de um outro momento para se revacinar quando já tiver solucionado essa fase aguda da doença. Bom, para a campanha da gripe é importante frisar para vocês também que a vacinação que já vem ocorrendo desde 1999, nós já temos mais de 10 anos de campanha, quase 20 anos de campanha, nós estamos na 15ª edição. Tá? Ela tem contribuído para reduzir a mortalidade, fundamentalmente de indivíduos portadores de doenças crônicas, né? Então, tem algumas citadas na tela, como as doenças cardiovasculares, a doença vascular cerebral, doenças renais, diabetes, né? As doenças causadas como a pneumonia, né? Doenças pulmonar obstrutiva crônica, as doenças pneumopatas de uma forma geral. No ano passado, o Rio Grande do Sul apresentou 67 óbitos confirmados laboratorialmente por influenza causados pelo vírus H1N1 pós-pandêmico. Desses 67 óbitos, quase 68% deles apresentavam algum fator de risco, sendo que 80 deles estavam associados a pelo menos a presença de uma comorbidade. Entre as comorbidades mais frequentes, destacamos a obesidade, os distúrbios metabólicos, as cardiopatias e as pneumopatias. E do total de óbitos, ou seja, dos 67 óbitos, dos não vacinados correspondiam a 50% deles. Então, 50% desses 67 óbitos poderiam ter sido vacinados, porque pertenciam a algum grupo elegível para vacinação. Isso nos mostra a importância da vacinação desses grupos, dessas pessoas que apresentam algum fator de comorbidade, algum fator de risco, né, alguma doença crônica,
que, sem dúvida nenhuma, leva a grande proporção de complicações e o aumento de hospitalizações. Desde a pandemia de 2009, que a população-alvo destinada a essa campanha mudou. Até antes desse período, nós vacinávamos somente pessoas acima de 60 anos de idade. A partir da pandemia, depois da grande vacinação que se teve em 2010, já de 2011 e 2012, a gente elencou outros grupos como considerados de risco para infecções associadas à influenza. Então, nós temos as crianças de 6 meses a menores de 2 anos, né? As gestantes independentes da idade gestacional, as pessoas com 60 anos e mais, os indígenas, os trabalhadores de saúde e a população privada de liberdade. Para o ano de 2013, foram incluídos 2 outros novos grupos: as puérperas, até 45 dias após o parto, e as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições que possam favorecer o surgimento de casos graves de influenza. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, elaboramos uma nota técnica número 1 de 2013, que está disponível na página da Secretaria da Saúde, tá? Através de um link à direita, que é o link de item número 4, combate à gripe A, nota técnica sobre campanha de vacinação em 2013. Essa nota técnica, ela versa sobre as indicações das pessoas que pertencem a grupos de doenças que estariam indicada a sua vacinação. Vamos falar um pouco sobre ela. Em relação aos grupos prioritários para essa campanha, nós temos as gestantes e as puérperas. Estudos têm demonstrado que as puérperas têm risco semelhante ou maior que as gestantes de ter complicações em decorrência de ter contraído a influenza durante a gestação ou no período de puerpério. Dados de custo-benefício da vacinação de gestantes e também de puérperas devem ser considerados, levando em conta que as crianças menores de 6 meses são de alto risco para a hospitalização. Uma vez uma gestante vacinada, ela passará para o seu recém-nascido, né, para o seu bebê, anticorpos maternos e, portanto, ele ficará protegido nos primeiros meses de vida contra infecções associadas a esse vírus. E também durante o processo do puerpério da mãe, né, onde ela tem um contato muito íntimo com essa criança, essa transmissão pode ocorrer. Então, a importância também dessas mulheres, né, que tiveram bebê estarem vacinadas. Para que a vacinação ocorra para esses 2 grupos de forma tranquila, é importante que as gestantes que estão no início do período gestacional, ainda onde não se manifestam gestante fisiologicamente, né, porque não tem barriguinha, elas devem levar uma caderneta de pré-natal ou um exame beta-HCG ou ainda um atestado médico para poderem ser vacinadas na unidade de saúde. Em relação às puérperas, a identificação será feita por meio da DNV do RN ou o registro de nascimento do RN ou até mesmo para o atestado do seu médico assistente ou qualquer outro documento comprobatório que identifique ela como uma puérpera. Em relação aos portadores de doença crônica, a gente tem algumas colocações. Primeiro, pessoas, tá, em atendimentos, tanto no Sistema Único de Saúde como na rede privada ou conveniada, mantém-se a necessidade delas apresentarem uma prescrição médica ou uma cópia de uma receita atualizada de 2012 ou até de 2013 que comprove a sua condição de paciente portador de doença crônica. Também aquelas pacientes que já vêm sendo acompanhados em programas de controle de doenças crônicas no Sistema Único de Saúde, eles já têm o seu cadastro nessas unidades. Portanto, eles basta se dirigirem a esses postos, onde normalmente são atendidos para receberem a vacina. Caso no local não haja vacinação, eles então terão necessariamente que solicitar uma prescrição médica ou pegar a sua receita, né, fazer uma cópia dela para poder apresentar no local de vacinação. Pessoas que vivem com HIV, né, também deverão receber a vacina, preferencialmente nos serviços da rede pública, onde fazem acompanhamento ambulatorial, que é o SAI, Serviço de Atendimento Especializado. Demais usuários de rede privada ou conveniada deverão buscar, então, a vacina nos postos de vacinação mediante a apresentação da prescrição médica.
É importante lembrar que essa prescrição médica ou a cópia da receita atualizada, que comprove a condição do paciente portador de doença crônica, deverá ser apresentada no local de vacinação e ficará retida nessa unidade de saúde. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, que compõe a população prioritária, pensando em todos os grupos que serão atendidos durante o processo de vacinação, a gente tem um público de 2.908.685 pessoas, assim apresentados nos seus grupos nessa tabela. A meta continua sendo vacinar 80% da população-alvo. E para cálculo de cobertura, não serão utilizados o grupo de pacientes com comorbidade e a população privada de liberdade. Dessas duas categorias, serão emitidos apenas relatórios de doses aplicadas por faixa etária correspondente. O estado do Rio Grande do Sul estará recebendo 3.185.020 doses de vacina para atender esses grupos prioritários elencados para a campanha de vacinação. Em relação ao esquema de vacinação, as crianças a partir de 6 meses de idade até menores de 2 anos de idade, menores de 9 anos de idade, que nunca receberam anteriormente a vacina da influenza, ou que irão receber como a primovacinação, a primeira vez serão administradas a vacina da influenza, elas receberão 2 doses, tá? De acordo com o volume apresentado nessa tabela. Crianças de 6 meses a menor de 2 anos, primovacinadas, 2 doses de 0,25. Crianças de 3 a 8 anos de idade, também 2 doses, só que num volume de 0,5. E a partir, então, de 9 anos de idade, uma dose única de 0,5. Isso é para todas as crianças de 6 meses a menor de 9 anos que não receberam anteriormente doses de vacina de influenza. Em relação à administração da vacina, a via de administração, ela tanto pode ser intramuscular ou subcutânea, dependendo do laboratório produtor da vacina, tá? Recomenda-se a administração somente da via subcutânea em pacientes que apresentam displasias sanguíneas ou estejam utilizando anticoagulantes orais, tá? Para essas situações, deve utilizar-se, então, a vacina do laboratório Sanofi Pasteur, produzida na França, que consta com a apresentação de intramuscular ou subcutânea. O prazo, né, de validade do frasco após a sua abertura, é importante que vocês saibam que ele é de 7 dias. Tá? Nós receberemos para a campanha apresentações de 5 e de 10 doses. Não seremos recebendo apresentação monodose. Essas são os laboratórios produtores dos quais a gente poderá disponibilizar a vacina para a rede, né? Que é a vacina da Sanofi Pasteur francesa, né? A Vaxigrip, que tanto pode ser como via de administração intramuscular ou subcutânea. A Sanofi Pasteur de origem dos Estados Unidos, né? Importada dos Estados Unidos, que é a Fluzone, e é produzida e enfrascada pelo Butantan com tecnologia da Sanofi Pasteur. É importante que vocês considerem essa composição e todos os elementos que fazem parte da vacina, para que se algum paciente tiver alguma restrição a algum componente da vacina, né, não possam estar sabendo e não recebê-la, evitando assim eventos adversos posteriores. Administração simultânea com outras vacinas ou medicamentos. A vacina da influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outras vacinas ou medicamentos, tá? Desde que seja aplicada em locais diferentes. Os tratamentos com imunossupressores ou radioterapia, eles podem reduzir a imunidade produzida através da vacina, tá? Ou anular a resposta imunológica. Portanto, é importante que seja aprazado, muitas vezes, em torno de 3 meses, a aplicação dessas vacinas. Os corticosteroides utilizados na terapia de reprodução são tratamentos sistêmicos de curto prazo e outras vias de administração não causam imunossupressão. Logo, podem reduzir ou anular a resposta imunológica.
Quanto à eficácia, tá? A eficácia dessa vacina em pacientes adultos saudáveis. A detecção de anticorpos, ela normalmente ocorre em cerca de 2 a 3 semanas após a sua administração, sendo que o pico máximo de produção de anticorpos ocorre de 4 a 6 semanas. Isso é importante a gente ter bem presente, a rede ter bem presente, porque o que ocorre? Normalmente as pessoas recebem a vacina da gripe e elas acham que estão imediatamente protegidas, né? E elas não esperam esse período de produção de anticorpos. E elas poderão estar incubando, né, o vírus da gripe e a doença se manifestar antes mesmo da produção de anticorpos. Tá? Então é necessário que tenha se passado pelo menos esse período de 2 a 3 semanas para que ele tenha essa detecção de anticorpos e a pessoa torne-se imune ao vírus. Tá? Níveis de anticorpos eles são 2 vezes menores após 6 meses de vacinação em relação aos obtidos no pico máximo, ou seja, que essa curva de anticorpos, ela após atingir o seu pico máximo, lá até 6 semanas, ela é descendente. Então a pessoa começa a ter perda de anticorpos, sendo que aproximadamente 1 ano após, ela não terá mais presença de anticorpos. Tá? Por isso a necessidade também da revacinação anual. Em relação à imunogenicidade de crianças, ela varia de 30% a 90%, sendo diretamente proporcional à idade da criança. Em menores de 6 meses, aproximadamente 40% a 80% apresentam uma soroconversão após uma única dose da vacina. Em crianças maiores de 6 anos, a taxa de conversão sobe mais, é de quase de 100%, chega próxima a 100%. Mais de 50% das crianças menores de 3 anos e cerca de 30% das crianças até 9 anos de idade, elas são sononegativas para o vírus da influenza. Esse fato é que valida a recomendação de 2 doses de vacina da influenza sazonal em primos vacinados e uma dose nos anos subsequentes. Em relação às gestantes e a lactentes, em relação ainda à eficácia da vacina, a vacinação contra o vírus da influenza de gestantes é uma estratégia muito eficaz de proteção não só da mãe, mas também do lactente. Os estudos realizados demonstram que os lactentes de mães vacinadas contra a influenza apresentam menos casos de doença do que o grupo de controles, 6 contra 16. E a eficácia, então, fica mais ou menos em torno de 63% para lactentes. Bom, quanto ao registro dessas doses aplicadas, né? Tem um monte de palavras aqui na tela, mas vou tentar resumir para vocês. O site, ele é o mesmo, né, que tem se utilizado para todas as outras campanhas do Programa Nacional de Imunizações, é o pni.datasus.gov.br, tá? E ele estará disponível já está disponível, né, para que vocês possam entrar nele e se familiarizarem, aqueles que ainda não fizeram esse tipo de digitação. O registro ela será feita por município e por sala de vacina e por grupo prioritário, respeitando as faixas etárias de cada uma das pessoas. Né? Então, crianças serão de 6 meses a menores de 2 anos, sendo que na tela inicial tem a apresentação de dose DU, que significa dose única, ou DI, que significa primeira dose.
dose, caso daquelas crianças que tenham necessidade de receber 2 doses como primeira vacinação. Os trabalhadores de saúde, também apresentação por faixa etária, gestantes, puérperas, né, até 45 dias após o parto, indígenas e pessoas com 60 anos de mais. Todos eles se respeitará a faixa etária correspondente. Tá? É importante lembrar para vocês que a condição de gestante e puérpera ela é soberana sobre as demais. Portanto, se chegar a um posto de saúde, um indivíduo que é trabalhador de saúde, mas também é uma gestante, nós devemos anotar essa dose aplicada no grupo gestante. Assim como, se chegar um indígena, por exemplo, e ela for uma puérpera, ela deverá ser registrada como puérpera. O grupo puérpera gestante é soberano sobre os demais. Bom, eu vou me aproveitar e ler para vocês para ver se existe algum tipo de mal-entendimento. As doses registradas em crianças de 6 meses a menores de 1 ano, pessoas de 60 anos e mais, indígenas e trabalhadores de saúde, deverão ser registradas nos seus respectivos grupos, considerando então a faixa etária. O próprio sistema se encarregará de contabilizar as doses aplicadas nos grupos de crianças, somando indígenas e não indígenas, assim como das pessoas de 60 ou mais, somando todas as doses aplicadas em pessoas indígenas e trabalhadores de saúde e idosos. Então, existe essa preocupação sempre da rede, nossa também, com as coberturas vacinais com relação a cada um desses grupos. Então, se nós estivermos vacinando um indígena acima de 60 anos, essa dose de registro desse índio acima de 60 anos entrará também para o grupo de 60 anos e mais. Se nós estivermos vacinando um trabalhador de saúde, tá, com mais de 60 anos, essa dose também entrará para o grupo de 60 anos e mais. E assim por diante. Para os registros de doses aplicadas em pessoas portadoras de doença crônica, tá, é necessário informar o grupo da doença que ela pertence. Como a gente solicitou apenas a identificação de pessoa portadora de doença crônica, uma prescrição médica, né, nem sempre estará definido, não é uma obrigatoriedade estar definido o CID a qual pertence essa pessoa, ou ao grupo de doença que ela apresenta. Né? Então é importante que as vacinadoras ou a equipe de vacinação tem uma pessoa treinada, aquela que faz o registro da dose aplicada, para perguntar para a pessoa, questionar junto à pessoa que está recebendo essa vacina, ou seja, aquela que é portadora de doença crônica, a qual grupo ela pertence. Para quem trabalhou na campanha de 2010, é mais ou menos a mesma situação. Se perguntava para aquela indivíduo, era autoinformação, né? A que grupo ela pertencia. Ela colocava, sou asmática, portanto, ela tem uma doença respiratória crônica, tá? Então, assim por diante. Então, a que grupo ela pertence? O registro de doses aplicadas à população privada de liberdade será realizado exclusivamente no site. Normalmente se digitava também no sistema de informação do programa de imunizações, que era o API, não será mais feito, a não ser quando se encerre o site para a digitação de qualquer grupo elencado na campanha. As pessoas que vão realizar essa vacinação nos presídios, né, na população privada de liberdade, é importante que seja levada não só a planilha da para registrar as doses desta população privada de liberdade, mas também que leve a planilha de gestante e puérperas, porque, lembrando, esses são 2 grupos soberanos em relação aos demais. Tá? E nessas vacinações serão contemplados não só os presidiários, mas também toda a equipe que trabalha junto a esses presídios. Tá? Não será, portanto, calculada a cobertura vacinal para os grupos de pessoas portadoras de doença crônica, lembramos mais uma vez, nem para a população privada de liberdade. Para a gente poder mostrar um pouquinho para vocês, né, como é que é o site, né, o pnidatasus.gov.br, que nos permite, né, a gente digitar os dados e também baixar, através de um download, todas as planilhas, tá, que vão ser utilizadas durante o processo de vacinação. Então, a gente entra nesse site, que vocês estão vendo aqui, insiste em não ir para lá, nesse site, em serviços, download. Após entrar em serviço download, tá,
A gente vai ter produtos de download, documentos de campanha, tá? Documento de campanha, nós teremos o 2013 gripe, boletins de doses aplicadas. Quando vocês abrirem, vocês vão ter todos os boletins necessários para registrar as doses aplicadas em cada um dos grupos da campanha de vacinação. Para a gente poder registrar as doses, né, aplicadas, né, o registro de doses aplicadas durante o processo de campanha, é o mesmo site, pni.datasus.gov.br. Então, a gente vai entrar em serviços, né, envio de dados de campanha. Era isso que eu tinha para colocar para vocês e eu estou aberta a perguntas. Muito obrigada. Bom, chegaram à primeira pergunta. Qual o comprovante das pessoas que estiveram, né, no evento da Boate Kiss devem apresentar para receber a vacina? Isso foi uma discussão que foi feita, né, com todo o grupo que acompanhou esse evento, né, da Boate Kiss, e eu acredito que seria a mesma utilizada para pacientes portadores de doença crônica, a prescrição médica, né? Então, o médico que assistiu esse paciente, que apresentou algum evento associado ao ocorrido durante o processo, né, do incêndio da boate, e que foi ao médico, que procurou um serviço médico, ele solicitará ao seu médico assistente ou à equipe de saúde, a que ele se apresentou, uma prescrição médica para que possa apresentar durante a campanha de vacinação e receber a dose de vacina. Crianças de 2 anos que receberam apenas uma das 2 doses o ano passado, vacinam com 1 ou 2 doses este ano. Bom, é uma discussão importante, né, que o Ministério da Saúde assumiu, e nós também estamos assumindo este ano uma recomendação do Ministério da Saúde para aqueles que tomaram 1 ou 2 doses em anos anteriores, recebam apenas 1 dose este ano. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde e nós aqui no estado do Rio Grande do Sul assumimos a posição do Ministério. Anne, que perguntou se os dados serão cumulativos como nas outras campanhas. Sim, os dados sempre serão cumulativos, né? Vocês estarão sempre digitando dados acumulados, nunca se zera, né? Vocês ficam sempre somando em cima dessa mesma planilha os dados de vacinação diária, né? Isso foi uma discussão nossa, aproveitando também o grupo que trabalha no Programa Estadual de Imunizações. A gente definiu hoje, né, e já encaminhamos para alguns municípios, algumas coordenadorias regionais de saúde, alguns municípios já podem ter recebido um memorando no qual a gente solicita, né, que a entrada de dados, sempre cumulativa, ela possa ser feita o mais precocemente possível, né? A possibilidade de digitação diária seria o ideal. Como a gente sabe que em alguns locais isso é complicado, então a gente definiu alguns períodos como os mais importantes para que a gente possa acompanhar os dados de doses aplicadas e poder ir fazendo avaliações durante o processo de campanha. Então, na primeira semana, que inicia-se no dia 15, a gente pediu que até a sexta-feira, dia 19, né, até o início da tarde, para que a gente possa até às 16 horas de sexta-feira, dia 19, poder fazer uma avaliação prévia do andamento da campanha. Depois que nós teremos no dia 20 o Dia Nacional de Mobilização, nós pedimos também para que na segunda-feira, dia 22, né, a partir também até às 16 horas da tarde, vocês tenham já digitado uma nova parcial, onde a gente poderá ter uma melhor avaliação do dia D, né, que foi o dia 20. E lá no final da semana, no dia 26, até para a gente poder avaliar, né, o quanto nós conseguimos atingir, né, das nossas metas de cobertura vacinal de todos os grupos,
que também faça a mesma coisa. No dia 26, que seria o último dia oficial de campanha de vacinação, até às 16 horas, nós faremos uma avaliação após a digitação dos dados de vocês, portanto, para que a gente possa, então, encerrar a campanha, se Deus quiser, né, se assim permitir, ou ainda iniciar um processo de prorrogação. E, né, na telinha, no chat, que tem o quantitativo de vacina para atendimento de todos os grupos elencados. Todos os municípios receberão doses suficientes, tá, baseados nos seus grupos, né, previamente definidos. Normalmente, nós recebemos um quantitativo de cada um desses grupos, até porque a grande maioria deles se realiza a avaliação de cobertura vacinal, N de vacinação, né? Para comorbidades, a gente recebeu um quantitativo, como vocês viram, de 820 mil doses de vacinas, sem definição de número de doses por Coordenadoria Regional de Saúde ou por município. Parâmetro de distribuição, a proporção da cada uma dessas regiões. Esse mesmo processo é o que está ocorrendo na população desse município, qual é a pão, né, da população desse município com relação ao total da população da sua Coordenadoria Regional de Saúde, e fará essa divisão do número de doses que recebeu correspondente utilizando essa proporção. Creio que 3 milhões, quase 3 milhões e 200 mil doses é o suficiente, né, porque ela atinge todos os grupos, né, que estão baseados em SINASC, né, e também a população de 820 mil doses para crônicos também ultrapassa o que a gente tem no nosso registro no sistema do API, né, durante os anos anteriores, né, onde era o local apropriado para essa digitação. A diferença é que esse ano essa vacinação